a gente para entender um pouco mais, né, sobre o assunto. Meu amor, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada, viu, Karina, pela atenção, por nos explicar um pouco sobre um assunto tão importante. Boa tarde, imagina, é um prazer. Queria agradecer vocês, a Elisa pelo convite. E é um prazer estar aqui e falar sobre algo que eu gosto muito, né? Eu trabalho com isso e tem sido muito legal aprender sobre isso. Agora, explica pra gente o que é o TDAH. A gente viu um vídeo, mas explica um pouco mais pra gente. Bom, TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ah, Karina, o que que é isso? É, Algo acontece no neurodesenvolvimento da criança, ali já dentro, como feto mesmo, na barriga da mãe, que causa esse transtorno e faz com que o cérebro se desenvolva de uma forma diferente, né? Assim como foi dito no vídeo, não se sabe exatamente quais são as causas. Existe a questão da causa hereditária, né? De familiar, mas também pode ser ambiental, algo pode acontecer quando essa mãe está grávida, que pode ocasionar esse transtorno, né? Então, ele é basicamente isso. E aí, existem hoje 3 subtipos que a gente fala, né? Existe o TDAH do tipo desatento, onde as pessoas vão ter questões atencionais. Existe o TDAH do tipo hiperativo, que é a hiperatividade, a agitação, e aí é importante a gente lembrar que essa hiperatividade ela não é só física, né? Ela é mental também. E existe o tipo combinado, que é quando a pessoa ela tem os dois subtipos aí predominantes, né? Ela tem as duas questões, tanto a questão da hiperatividade quanto a questão da desatenção. Né? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa lá na infância mesmo e vai com a pessoa para sempre, porque ele não tem cura, né? Ele não é uma doença, ele é um transtorno. E como pais, Karina, a gente sabe que muitas vezes, quando um diagnóstico, né, é feito com relação a um filho, muitas vezes vem a preocupação com relação ao desenvolvimento, com relação a como lidar. O que é que você diria, né, para pais que já e para outros pais que muitas vezes não desconfiavam, mas vão enxergar a partir de hoje que o filho com essa hiperatividade excessiva, muitas vezes essa falta de concentração, entre outros sintomas que a gente vai falar daqui a pouco, tem TDAH, mas que é tranquilo, dá para você seguir a vida. Olha lá o caso da Elisa aí, pedagoga, com exemplos, empoderando também. Ela tem um projeto lindo com outras mulheres. Explica para gente. Bom, primeiro a gente precisa entender, para deixar claro que o quê? Até os 4, 5 anos, a hiperatividade ela é esperada na criança, tá? Então, o que que acontece? Existem as áreas das funções executivas que elas têm, elas começam a ser desenvolvidas lá na infância, quando nasce, mas elas têm a gente fala que são 2 booms de desenvolvimento, que é dos 3 aos 5 anos, e depois dos 12 aos 17 ali, né? Então, quando que a gente precisa começar a se preocupar? Se a criança está no primeiro ano, né? 6, 7 anos e tem essa hiperatividade, começa a aparecer dentro de sala de aula, não consegue prestar atenção, não consegue se concentrar, tem muita dificuldade de parar quieto, tem uma hiperatividade. Então, sim, é preciso buscar esse diagnóstico, buscar essa hipótese, né? Mas o que que eu falo para os pais aí que tem esse diagnóstico? O diagnóstico, ele não é o fim, ele é um meio, né? É como a gente descobrir como ajudar essa pessoa a se desenvolver da melhor forma possível, de forma plena, como você fez. O exemplo da Elisa aí é muito bonito, e existem várias pessoas famosas. O Michael Phelps tem TDAH e é um grande campeão olímpico aí. E tem várias outras exemplos que a gente pode citar, mas o que eu costumo dizer é o seguinte: é uma forma da gente poder trabalhar, ajudar essa pessoa, ajudar essa criança a se entender, a fazer esse treino das funções executivas.
Então, teve o diagnóstico, vá procurar especialistas. Procura um psicopedagogo, um neuropsicólogo, se for necessário a parte emocional. Tenta se suprir aí dessa ajuda, né, de pessoas especialistas que vão conseguir mostrar o caminho aí. E, acima de tudo, acolhimento, ter essa conexão, entender que não é pessoal, não é de propósito, não é preguiça, é o transtorno da pessoa que fala muitas vezes por ela, né? Então precisa dessa ajuda aí para trabalhar, para que a pessoa consiga se desenvolver da melhor maneira possível. Agora, doutora, nós separamos, né, alguns sintomas que eu gostaria que você comentasse. A gente tem uma relação, vou pedir para o Gabriel dar uma lida, ou melhor, eu vou dando uma lida aqui. Olha, doença crônica que inclui dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Em geral, o TDAH começa na infância e pode persistir na vida adulta. Pode contribuir para baixa autoestima, relacionamentos problemáticos e dificuldade na escola ou no trabalho. A criança distrai-se com facilidade. Muito real. E aí vai depender, assim, o que a gente precisa entender? Nem todo TDAH é igual, né? Existem, igual como eu falei, os subtipos, e dentro dos subtipos, por que é importante a gente ter uma avaliação neuropsicológica ou neuropsicopedagógica? Justamente para entender qual é a lacuna que está nessa criança aí. Eu tenho pacientes que têm TDAH, mas que não têm questões atencionais. Só que às vezes tem uma questão na flexibilidade cognitiva, no controle inibitório, nas outras funções executivas, né? Mas o que pode acontecer é o seguinte: tanto a criança que tem o déficit de atenção, a parte do desatento, quanto a hiperatividade, os dois podem ter essas questões atencionais, né? Então, é preciso trabalhar. Eu costumo falar que é como se fosse você vai para a academia para desenvolver seu músculo. Essa parte das funções executivas é a mesma coisa. Você precisa de intervenção, você precisa de estímulos para desenvolver. E acompanhamento, amor, atenção, Amor acima de tudo. cuidado, que é o que toda criança precisa, não é, doutor? Olha, eu quero te agradecer a participação aqui no programa. Gostaria de te pedir uma mensagem para todos que estão nos assistindo agora, aproveitando que a gente já está aí no finalzinho do mês de outubro, que é o mês das crianças, mas o quanto é importante cuidarmos de cada uma delas, seja responsabilidade direta nossa ou indireta, porque está no Estatuto da Criança, que toda criança e adolescente é responsabilidade da sociedade. Exatamente, eu acho que é isso, né? A gente já não pode mais falar que a criança é preguiçosa, não aprende porque não quer. A gente precisa entender que eu costumo dizer assim: a criança ama aprender. É só você ver uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta quando ela consegue a alegria dela, né? Então ela gosta de aprender. Se ela não está aprendendo, se ela está tendo dificuldade, precisa buscar qual é a raiz disso. Onde que está? Por que essa criança não está aprendendo? E aí, isso não quer dizer que ela vai ter TDAH, mas pode ser. Então, para os professores ficarem de olho, as famílias, buscar essa avaliação, buscar entender, buscar compreender cada vez mais. A Associação Brasileira de Déficit de Atenção tem um site bem legal, tem várias cartilhas, tem muita coisa lá que pode ser compartilhada. E então é isso, né? Conhecer cada vez mais e, como você disse, acolher, dar muito amor, compreender, ter um olhar diferenciado, né? Que essa criança ou a pessoa com TDAH precisa desse olhar aí de acolhimento. Muito obrigada, viu, doutora, pela sua participação aqui. Conversamos com Karina Belotti aqui no programa. É isso aí. Agora é o seguinte, daqui, Gabi, seguinte.